Bom dia, Juventude Batista Brasileira. Que alegria e que honra estar aqui com vocês hoje. Compartilhar um pouco do que todo mundo vive. Na verdade, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui sobre algo que você faz todos os dias, que é adoração. Eu quero começar perguntando para você qual é o primeiro personagem bíblico que vem na sua mente quando você pensa em adoração. Quem é a primeira pessoa? Davi, muito bem. Eu podia ter feito aqui uma competição, dado um bis, né, alguma coisa. Mas na minha mente também vem Davi como essa referência de adoração. Davi, esse homem tão dedicado, tão consagrado, músico experiente. Se eu pensar assim, Davi nos tempos de hoje, eu imagino que Davi seria uma espécie de influenciador. Uma pessoa assim super conhecida, com muitos seguidores. E o Davi teria toda a sua vida sempre muito conhecida, porque hoje, no mundo das redes sociais, a gente acaba sabendo muito mais da vida do influenciador do que da nossa própria, né? Então eu imagino que o Davi seria tipo assim, um jovem, bem estiloso, ele era ruivo, então ele tá bem aesthetic na moda, tá na moda ser ruivo, tá, gente? Pega a referência. E o Davi, ele tinha muitos pontos positivos. O currículo de Davi era um currículo assim, invejável. Davi começou a reinar com 30 anos. Gente, eu tenho 29. Não dou conta nem de reinar sobre as minhas plantas lá na minha casa. De vez em quando eu tento reinar sobre o meu marido, mas ele não costuma me obedecer. Então, assim, é difícil, sabe? Tem gente que com 30 anos nem saiu da casa da mãe ainda, né? Gente que com 30 anos a mamãe vai lá, serve o prato, toma filhinho, vamos lá. O Davi com 30 já era rei. Então, o padrão aqui tá bem alto, né? Se fosse hoje em dia, ele estaria lá na revista Forbes, 30 antes dos 30. Um ícone, uma pessoa muito referência. E Davi, além de ser rei com 30 anos, ele ainda reinou por 40 anos. Olha só, que reinado longo, duradouro. Imagina, quase uma rainha Elizabeth, né? Reinou por muito tempo. Além disso, de ser esse líder, esse rei de uma nação, Davi também era uma pessoa sensível. Davi era um poeta, Davi era um músico. A Davi são atribuídos diretamente 73 salmos. Então, olha só como é que a produção de conteúdo desse cara era fértil, ele produzia muito. E Davi também era um líder militar de sucesso. A Bíblia diz que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu, olhando para esse currículo do Davi, concordo com essa afirmação. Realmente, Davi é mesmo um homem segundo o coração de Deus. Olha só como ele é bem-sucedido. Olha só como ele é exemplar. Mas eu vou te falar que o problema da gente ter a vida muito compartilhada, e no caso de Davi, você tem mais de 100 capítulos bíblicos, entre os salmos em que ele mesmo fala dos seus sentimentos, há outros textos que narram a sua vida contando a história de Davi. Então a gente sabe muito sobre esse jovem rei. E por saber muito, a gente começa a olhar umas coisas meio estranhas. E aí, nesse momento, eu visto a minha camisa de irmão mais velho, dos dois lá do filho pródigo. Eu sempre me identifico com o mais velho. E eu olho pro Davi e eu falo assim, não. Deram muita moral pra esse cara. Olha, essa coisa aí de ser segundo o coração de Deus tá muito fácil, porque o Davi vacilava a beça. Ou se eu fosse Deus lá no meu painel de controle, eu tô lá, vendo o Davi viver, né? Dia a dia, lindinho, toca a harpa, faz um salmo, adora o Senhor, maravilhoso, institui lá os ministérios, a música, os levitas. Daqui a pouco Davi vai e faz uma besteira. Aí olha e fala, ô Davi, o que aconteceu? Ah não, Davi, mais uma vez. E aí a gente vai olhar e perceber que Davi teve muitos deslizes. Davi, que era esse cara conhecido como o adorador, agora eu olho para ele e falo assim, Davi, um homem segundo o coração de Deus? É isso mesmo. É possível dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus fazendo o que ele fez?
Em poucos destaques que eu coloquei aqui, você consegue ver comigo que o Davi cometeu adultério, encaminhou o assassinato do marido da mulher com quem ele adulterou. Davi teve fracassos como pai. A sua filha foi violentada pelo seu outro filho. Um irmão violentou a meia-irmã. E o único relato da reação de Davi, nesse capítulo 13 de 2 Samuel, é que quando Davi soube do acontecido, soube da violência, ele se aborreceu muito. Eu me aborreci com Davi quando eu li isso. Ele foi negligente, a sua filha sofreu, sua filha foi violentada. E a única coisa que ele fez foi só se aborrecer. E depois disso, quando o irmão, então, dessa garota, dessa moça que sofreu, vai vingar a violência que ela cometeu, o Davi chora pelo filho que morreu. E a menina tá lá, abandonada, esquecida. A gente nem sabe o que aconteceu com ela depois. Essa atitude negligente de Davi gera uma crise na sua família, um racha na sua família. O homem segundo o coração de Deus não foi um bom pai. O homem segundo o coração de Deus fracassou com a sua família. A gente vê que Davi foi orgulhoso, queria bater no peito, fazer o censo lá do seu povo e falar: olha só, olha o quanto de exército que eu tenho, olha quanta gente está submissa a mim, aqui no meu comando, aqui no meu reinado. E conforme você vai estudando a história de Davi, você talvez chegue na mesma situação que eu e comece a criar até um ranço. Falar: ah não, eu faço tudo certo e o Davi aí, nada a ver. E é o homem segundo o coração de Deus. Mas então, eu quero olhar com você para a nossa realidade hoje. E se existiu esse homem que vivia essa vida com tantas nuances, como é que está a nossa realidade hoje? Como é que está a nossa situação hoje? E aí eu trouxe para vocês pequenos recortes de exemplos que falam sobre a nossa geração. E aí você pode olhar comigo para esse próximo slide e você vai ver que nós também não estamos tão bem assim, né? Nós somos chamados hoje de geração ansiosa, nação dopamina, ou seja, todo mundo está em constante busca por prazer e satisfação desenfreado. Somos chamados de nação tarja preta. Nunca antes na nossa história, nós vimos tantas pessoas sendo diagnosticadas ou se autodiagnosticando, né? Porque hoje todo mundo tem TDAH, então vai ver, você nunca passou por um especialista. Não, mas eu tenho TDAH, porque eu não consigo manter a minha atenção por muito tempo. Vai ver, você só não desenvolveu a atenção, né? Vai ver, você só não está dormindo direito. Vai ver falta de vitamina. Vai procurar. Nós somos chamados também de modernidade líquida, ou seja, o tempo em que tudo é fluido, tudo é volátil. Não temos mais verdade absoluta. Não temos mais relacionamentos duradouros. Temos dificuldade de construir a nossa identidade, porque nós perdemos os padrões absolutos. Os nossos relacionamentos são pautados num consumismo. Eu quero agora porque me faz bem. A partir do momento em que eu sinto que aquilo não me satisfaz mais, eu descarto. Eu jogo no lixo, eu deixo para lá. E eu vou atrás do que novamente vai me fazer bem, vai me dar satisfação. Nós vivemos num tempo confuso, num tempo em que não existe mais a influência somente do pai e da mãe, somente do pastor, da pastora da sua igreja local. Nós vivemos num tempo em que nós temos muitas vozes querendo nos direcionar, querendo nos influenciar. E diante desse mundo em que é difícil manter o todo dia, diante desse mundo em que é quase impossível sermos constantes, sermos leais a uma identidade, a um referencial, como é que a gente se sustenta? E aí eu quero conversar com vocês sobre como a gente descobre o que é ser alguém segundo o coração de Deus para viver essa adoração para todo dia. Porque a adoração para todo dia só é possível quando nós vivemos e temos um coração segundo o coração de Deus. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acompanhar comigo aqui
o Salmo 32, dos versos 1 a 7. Porque fiquei pensando, se Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus, então é porque Deus tem algo a nos ensinar através da vida dele. Então, eu decidi que a gente vai conhecer como Deus nos mostra qual é o caminho para sermos segundo o coração dele, a partir da experiência desse homem, que, como a gente já viu, não é perfeito, mas que tem muito a nos ensinar por meio das experiências que ele viveu com Deus. E aí, será que a gente consegue ler juntos aqui Salmo 32, versos de 1 a 7? Vamos lá? Bem-aventurado aquele... Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. O Salmo 32 é conhecido como um salmo didático. Ele faz parte de um conjunto de salmos que deveriam ser cantados pela congregação. Então a gente já começa esse salmo olhando ele e entendendo que ele é um salmo escrito para ser um canto congregacional, como essas músicas que a gente canta na igreja nos momentos de culto. E quando a gente entende isso, que o canto congregacional foi aqui chamado de canto didático, a gente percebe que ele está escrito intencionalmente para ensinar algum conceito, para ensinar algum princípio. E aí a gente começa dizendo assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado é aquele que se coloca diante do Senhor com sinceridade de coração, sem máscaras. Bem-aventurado é aquele em quem o Senhor encontra um coração sincero, porque o Senhor perdoa aquele que reconhece a sua iniquidade. O Senhor perdoa aquele que olha para si e que sabe que não é perfeito, que sabe que não é santo, mas ainda assim sabe que tem um Deus que é perfeito. Sabe que tem um Deus que é santo. E esse Deus que é santo é poderoso para nos purificar. É poderoso para nos santificar dia após dia. Bem-aventurado aquele que anda e que tem sinceridade no seu coração. Mas Davi também fala pra gente que quando nós fazemos o contrário, não andamos com sinceridade no coração, algo começa a acontecer. E ele diz que enquanto ele calou os seus pecados, enquanto ele não confessou, enquanto ele não reconheceu, se envelheceram os seus ossos, ou seja, eu comecei a padecer. Eu comecei a definhar, eu comecei a me sentir fraco, cansado. E o verso 4 diz: a tua mão pesava sobre mim. Eu sentia culpa, eu sentia vergonha. Eu não queria me colocar diante de Deus, porque eu achava que eu não era digno de estar diante de Deus. Como é que Deus vai me aceitar? Como é que Deus vai querer se relacionar comigo? Eu sou tão pecador. Você já teve essa sensação em algum momento? Você já passou por esse dia em que você calou os seus pecados e você se sentiu mal?
E às vezes a gente se sente mal por dentro, emocionalmente, espiritualmente. Às vezes a gente se sente mal fisicamente até, né? Porque aquela culpa, aquela ideia de que você fez algo errado, de que você não agradou a Deus, ela vai te consumindo, ela toma todos os seus pensamentos, você não tem paz, você deita a cabeça no travesseiro, você não consegue dormir, porque aquilo fica martelando dentro de você. Meu Deus, quem sou eu? Como eu vou para a igreja? Como eu vou congregar? Como eu vou estar com o grupo da minha igreja e os jovens se eu não sou digno? Se eu sou tão pecador, se eu sou tão pecadora, essa sensação. E essa sensação não é onde Deus deseja que a gente permaneça. Reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua iniquidade é muito importante, é muito necessário, porque Deus recebe um coração sincero, um coração que deseja obedecer. Mas você não pode parar por aí. Você não pode ficar estacionado nesse sentimento que só te consome. Você precisa mudar. Você precisa tomar uma atitude, ter um posicionamento diante dessa sua realidade. E o que Davi nos ensina, se a gente pudesse fazer um passo a passo aqui, né? Hoje a gente gosta de passo a passo. Como é que sai daqui e fala, chat GPT, como eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus. Aí o GPT vai lá e te fala como você tem que fazer. A gente gosta de passo a passo, a gente gosta de resposta pronta, de sistema. Então, para te ajudar aqui, vamos ao sistema. Reconhecer o seu pecado, percebeu quem você é, viu que se você continua só escondendo, aquilo vai te consumir por dentro. O que você faz agora? E esse é o início da nossa virada de chave. No verso 5, Davi diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e o Senhor perdoou a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. E quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Deus, aquele que é o dono do tempo, o Senhor do tempo, está sempre, constantemente presente e disponível para receber o nosso coração que confessa. O Senhor nos dá oportunidades, é tempo de poder encontrar o Senhor. Este é o tempo favorável. Enquanto você está aqui, no dia que é hoje, você tem tempo de encontrar o Senhor. E esse é o apelo que a palavra de Deus nos faz. Confesse, se entregue, seja sincero ao Senhor, porque Ele perdoará as suas transgressões, porque Ele perdoará o seu pecado. E quando você passar por dificuldades, você vai prevalecer não por sua conta, mas porque o Senhor te sustenta. Porque o Senhor te ajuda. E aí o Davi fala assim, quando transbordarem as muitas águas não atingirão. Ele nos diz assim, quando você confessar e o Senhor te perdoar, nunca mais vai ter problema. Não é isso. As águas vão transbordar. A dificuldade vai chegar. Você vai voltar para sua casa na semana que vem e a sua vida lá continua a mesma. As pessoas são as mesmas, os problemas são os mesmos, a sua família é a mesma. É você que vai ser diferente. E o Senhor deseja trabalhar em você e através de você, para que Ele seja engrandecido. Ele te sustenta quando as muitas águas passarem. Nos momentos difíceis, você não vai ser privado dos momentos difíceis, mas você vai ter condições, com o poder do Senhor, na força do Senhor, de passar pelas dificuldades. E aí esse processo todo nos leva a um reconhecimento profundo da lealdade do Senhor. E essa lealdade não é uma lealdade passiva. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você coloca lá no carro, deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, coloca lá no status do Instagram, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é só declarar isso sem um compromisso. O que a palavra de Deus nos ensina é que saber que Ele é o nosso esconderijo é reconhecer que Ele nos preserva.
E a lealdade do Senhor é ativa e inabalável. Nós somos abaláveis, mas Deus é inabalável. E quando a gente se refugia em Deus, quando a gente se esconde em Deus, a gente é preservado não por nós, a gente é preservado por causa do nosso esconderijo. A gente é preservado porque Ele é a fortaleza. Ele nos preserva da tribulação. Mas a gente ainda pode aprender um pouco mais sobre o que é ser uma pessoa segundo o coração de Deus e aprender a viver essa adoração para todo dia. E eu quero caminhar para esse fechamento pensando no primeiro versículo que a gente leu, no primeiro verso e no último. Quando a gente vê o primeiro verso, a gente entende a chavinha dessa bem-aventurança. A gente entende o princípio maior. E essa palavra, bem-aventurado, ela quer dizer um estado de bem-estar estável. Eu gosto muito dessa palavra, de estabilidade. Eu gosto muito de estabilidade, porque eu sou uma pessoa que busca viver assim em um modo linear, né? Por mais que seja difícil, eu não sou uma pessoa de muitas oscilações, eu não sou uma pessoa muito expansiva, eu não sou sanguínea, né? Sempre nos extremos, eu sou fleumática, então eu sou tranquila, é a fleuma, aquela coisa assim, que tenta ir bem tranquilamente, né? Se bem que depois, ultimamente, quando tô chegando nos 30, tem hora que eu fico meio nervosa, mas no dia a dia normal, né, nas condições aí tranquilas de temperatura e pressão, eu costumo ser bem tranquila, bem estável. E a palavra bem-aventurança, ela tem esse sentido. Aquilo que é estável, aquilo que é firme, aquilo que é constante, duradouro, aquilo que é todo dia. Bem-aventurado, feliz, todo dia, não está relacionada a só um sentimento, a alegria do divertidamente, né? Aquela euforia não. Está relacionada a esse contentamento, a essa constância, a essa durabilidade, que é tão difícil nos nossos dias. Em tempos de inconstância, em tempos de modernidade líquida, permanecer constante é difícil. Mas a gente aprende com a palavra de Deus que a gente permanece constante não por algo que a gente tenha feito. Porque se foi ou Davi, ou não sei, a gente tem que entender. Ou ele está inventando isso aqui, porque quando você olha lá, ele não foi constante, né? Não foi assim tão tranquilo, tão estável. Ou ele está falando de uma experiência que ele realmente viveu, de uma certeza que ele teve. E eu acredito que é a segunda opção. Essa bem-aventurança não depende do que nós fazemos. Nós não somos capazes de nos transformar em bem-aventurados. Por mais que eu seja tranquila, por mais que eu seja fleumática, por mais que eu queira manter uma rotina perfeita, nada disso vai me fazer bem-aventurada. O que me faz bem-aventurada é a segunda parte desse verso. É aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. E essa confiança, essa bem-aventurança, essa realização no perdão de Deus, ela é fundamentada no caráter e nas promessas do próprio Deus. A gente é perdoado porque o próprio Deus decidiu nos perdoar. O próprio Deus decidiu se movimentar em direção a nós e manifestar o ato mais supremo de amor. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto, cuja transgressão é perdoada. O perdão que repousa na obra consumada de Cristo. A bem-aventurança duradoura se concretiza no reinado do Davi maior. Aquele que não era instável, aquele que não era volátil, aquele que não era volúvel, mas aquele que é todo perfeito, o homem perfeito, o Deus perfeito, o nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa bem-aventurança, a nossa alegria pelo perdão é real, porque ela está firmada no sacrifício de Cristo Jesus.
E algo muito interessante é que quando Paulo, lá em Romanos 4, trabalha a sua argumentação sobre a justificação pela fé na obra de Jesus Cristo, ele cita esse salmo. E ele fala, olha só, Davi nos ensina que a gente não é perdoado pelo que a gente fez, pelo que a gente é perdoado pela graça, pelo amor gratuito, que não pede nada em troca, que é o amor de Jesus. E essa consciência do perdão que a gente experimenta todos os dias em Jesus, só pode resultar em adoração, que é o verso 6 do nosso salmo. Esse cântico de libertação, essa palavrinha pequenininha, só aparece nesse salmo, no texto bíblico. E traz esse sentido de eu sei que eu fui perdoado e eu não posso viver sem proclamar isso. É por isso que eu vou cantar, é por isso que eu vou adorar, é por isso que eu vou exaltar. E eu não vou fazer isso somente eu e Deus, eu faço isso em comunidade. E é por isso que com a minha família na fé, com os meus irmãos e as minhas irmãs, eu posso cantar desse perdão que se realiza em Jesus. Davi não conhecia Jesus, mas eu tenho certeza que Davi conhecia o amor de Deus. E o amor de Deus se manifesta a nós por meio de Jesus. Então não tem o que você fazer senão adorar a Jesus, porque você foi perdoado, porque você foi resgatado. Tu me cercas de alegres cantos de livramento. Nós podemos nos refugiar em Deus, e esse refúgio no perdão de Deus vai nos produzir contentamento, alegria, bem-aventurança. Só é possível viver a adoração para todo dia quando temos um coração segundo o coração de Deus. E o coração segundo o coração de Deus não é um coração perfeito. A adoração para todo dia não é uma adoração de quem não falha, de quem não erra. É uma adoração de quem reconhece quem Ele é e quem Deus é. E a partir desse reconhecimento, decide se refugiar em Deus. Encontra a graça de Deus. Encontra o perdão e o amor de Deus. E eu quero orar com você nesse momento, para que esse perdão te encontre se ele ainda não te encontrou. Se esse amor de Jesus ainda não te encontrou, esse é o momento. E muitos são os momentos aqui em que você está sendo chamado a se encontrar com Jesus de verdade. Mas se você já se encontrou com Jesus, já conhece esse amor e talvez está vivendo uma realidade em que você cala os seus pecados e você vive de forma automática, o Senhor também te chama a reconhecer hoje que não é esse o caminho que Ele tem para você. E se por acaso hoje você está vivendo cantos de alegria, cantos de libertação, você também vai orar. E você também vai louvar ao Senhor e vai clamar. Porque a nossa alegria em Jesus se realiza na comunidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós somos gratos a Ti. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que Tu és a razão da nossa alegria e da nossa bem-aventurança. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou com amor tão grande, com amor tão gracioso, que não há nada que nós podemos fazer senão render adoração a Ti. Que a nossa vida todo dia seja uma vida de adoração. E isso não está relacionado simplesmente às músicas que a gente ouve. Isso está relacionado a um posicionamento, a uma postura de total e completa submissão aos pés do Senhor. De obediência consciente, intencional, amparados pelo amor do Senhor.
que é fruto, é consequência também desse amor. A gente não consegue trocar com o Senhor. A gente não consegue comprar o seu amor. A gente não consegue fazer para receber, porque tudo que a gente faz é limitado. Mas mesmo assim, o Senhor deseja nos incluir no seu plano. E o Senhor deseja nos transformar. Nós te agradecemos por isso. E te pedimos também por essas vidas aqui que ainda não se encontraram contigo. Fale a cada coração ao longo desse congresso e dê, Senhor, oportunidades para que eles ouçam a sua voz e que a tua palavra encontre terreno fértil para frutificar, Senhor. É isso que nós pedimos, é isso que nós oramos, gratos e conscientes e necessitados da misericórdia do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém.